Olá, boa noite. O programa Ação Nacional desta noite vai ajudar você a controlar as finanças pessoais. Parece complicado? Não tanto se houver organização e, acima de tudo, determinação. Se você quer reorganizar a sua vida financeira, fique com a gente a partir de agora. Quem esclarece o tema é Adilson Bassan, nosso convidado, que é consultor empresarial. Boa noite, Adilson. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Se você tem dúvidas, pode mandar e-mail para ação-nacional, sem tio, sem cedilha, @tvseculo21.org.br. Ou ligue para a gente dando a sua sugestão, deixando seu comentário. DDD 19 3871 9620. Adilson, o que vem a ser um planejamento financeiro? Bom, planejamento financeiro, né? Quando se imagina ou se pensa o que é planejamento financeiro, muitos pensam, olha, cortar gastos. E planejar financeiramente não é cortar gastos. Eu vou cortar gastos se eu estiver numa situação ruim. Planejar, na verdade, é equalizar quanto que eu ganho e quanto que eu gasto. E balizar isso com o quê? Com o consumo consciente. É interessante perceber, né, e podemos citar até um pequeno exemplo, eu gosto muito disso, que já aconteceu quando eu visualizei um amigo. Um amigo, ele foi até uma loja e comprou um carro. Poxa vida, que belo o seu carro. Ele, puxa vida, estou muito feliz, comprei o carro, agora só falta eu realmente manipular, ajustar a minha prestação, ou melhor, o meu pagamento para poder pagar a parcela. Perceba que nesse momento o que ele fez? Ele comprou primeiro para tentar pagar depois. Planejar é realmente você ter ideia do quanto você ganha e quanto você pode gastar, ou aquilo que você pode pagar por um bem que você quer. Então, essa é a relação do planejamento financeiro. Muitos pensam que é cortar gasto. Quando eu estou pensando e vou fazer o que? O corte de gasto, eu já estou realmente praticamente quebrado, posso falar dessa forma. Interessante também comentar dentro das minhas palestras e nas aulas, às vezes eu pergunto, olha, quantas vezes por semana vocês olham na sua conta corrente bancária, no seu extrato? Muitos, nossa, Adilson, eu não vejo de forma alguma, senão eu vou ficar realmente entristecido, ou triste, estressada. Quando você chega nesse ponto, você está precisando de ajuda. Por quê? Isso que eu ia te dizer, acho que tem muita gente que nem pensa em planejamento financeiro, porque isso causa uma certa repulsa já, porque a vida está bem desorganizada nesse sentido. Com certeza. Vai desorganizando de que forma? Ah, eu não sei o que consumir. Que forma realmente eu vou planejar, com que forma eu vou equalizar realmente as minhas contas. Eu sempre costumo dizer, é aquela relação, tenho que gastar menos do que aquilo que eu ganho. E de uma certa forma, sempre me pagar primeiro. Todo mês eu estou recebendo o meu salário, estou recebendo algum benefício que seja, pensar primeiramente em mim. A primeira parcela que eu devo pagar seria para mim mesmo. E pensar também que o porquê do planejar, às vezes, nem é por conta de você ter só o controle, mas acho que a pessoa vai conseguindo adquirir mais coisas ao longo da vida dela. Sim, com certeza. Além de conseguir as outras coisas, vai minimizando também a frustração que vai acontecendo no dia a dia. Dentro desse planejamento financeiro que nós comentamos, né, você ouve falar muito no dia a dia a relação da crise dos 7 anos. Já ouviu isso daí, Karina? Já, né? E o que a gente começa a observar e estudar um pouquinho nisso? Por que 7 anos? Bom, é um tempo relativamente que você tem após o casamento, onde se você não se organizar financeiramente, o que vai acontecer? A casa vai precisar de alguns ajustes, né? Ou seja, não consegue trocar de carro, os filhos chegaram, as despesas aumentaram. Tem um certo fundamento, então, a crise dos 7 anos. Tem sim. Você pode planejar para que não tenha a crise dos 7 anos, que muitos, né, no nosso caso, dentro da área de finanças, comentam que é uma crise financeira. Por quê? Poxa vida, então você tem um filho chorando de um lado, querendo alguma coisa, tem a escola, material, e de repente você não consegue, na verdade, suportar tudo isso. E vem as desavenças. Né? Eu costumo dizer o seguinte, a felicidade, na verdade, não tem preço, mas a gente tem algum custo para bancar essa felicidade. Não estou dizendo que o dinheiro compra de forma alguma, mas ajuda a você se interagir. A organização do dinheiro. Com certeza. E é natural, nós temos necessidades, né, que sejam necessidades básicas primeiramente, ou seja, alimentação. Depois nós temos aí vestuário, e vou ter alguns outros desejos. E o dinheiro ele começa realmente a nos ajudar nisso. Então planejar, não simplesmente para ter o controle, mas sim para você ter uma vida mais tranquila. E pensar realmente lá no finalzinho, na aposentadoria, por exemplo. Tenho que pensar nisso. Esse planejamento que você diz, então, ele não diz respeito só à minha vida atual, à minha conta corrente atual, é para a vida toda. Para a vida toda. Sempre pensar no futuro. Será que não é importante nós termos uma pequena reserva, ou uma reserva média, que seja para, nos imprevistos, eu não sofrer tanto? Eu acho que isso é importante. E de que forma fazer isso?
ter o consumo consciente. Eu preciso ter essa noção. E, na verdade, sempre digo, família consciente é aquela que consome conscientemente. É dentro desse aspecto. E hoje é difícil você fugir das armadilhas do dia a dia. Nós temos São várias. muitas opções de consumo também, né? Muitas opções. E é gostoso consumir, muito gostoso. Costumo dizer também que uma magia muito interessante. Qualquer ser humano pode fazer mágica. Qual delas? Com cartão de crédito. Que magia mais linda que essa. Você compra sem ter o quê? Um único tostão, um único dinheiro. Simplesmente passando o cartão e adquirindo, tendo gasto. Dissemos muito isso. Eu tenho que tentar eliminar o chamado gasto, porque o gasto é a compra predatada. Depois eu tenho que ter o desembolso. Muitas das vezes não tenho o quê? Eu não tenho caixa para suportar os gastos. Era muito interessante, né, no passado, quando eu era mais criança, eu observava, né, os amigos, pais, parentes, dando cheque. Falei, nossa, como eles têm dinheiro. E eu fui crescendo e aí eu fui perceber, puxa vida, como eles não têm dinheiro. Não é verdade? Por quê? Porque estão fazendo o quê? Fazendo crédito. E agora o cartão, né? A gente vai dizer também ao longo do programa os riscos do cartão de crédito, da compra parcelada e tudo mais. Antes disso, Adilson, para a gente tirar um pouquinho o fantasma do planejamento financeiro, existe uma receitinha aí básica para quem é iniciante no assunto começar a planejar a sua vida? Com certeza, muito simples. Lápis e papel na mão. Um pedaço de papel, um lápis, uma caneta, começar a anotar o quanto eu ganho e o que estou gastando. Eu costumo dizer que o papel, na verdade, ele te cobra muito. Né? Um exemplo, saindo um pouquinho de finanças, para o pessoal entender mais. Final do ano você faz seu planejamento do ano seguinte. Vou 3 vezes na academia durante a semana, vou ler um livro por mês, vou ficar mais próximo da namorada. E você não coloca no papel. Você entra no ano, passa dia, entra dia, chega no final do ano com uma sensação, tudo, né? Sim, uma sensação de impotência. Eu não fiz nada. Finanças é a mesma coisa. E eu preciso colocar no papel minhas metas, meus objetivos. Vou gastar quanto eu posso gastar no mês? Coloco ali e vou anotando o que eu estou realmente gastando. Lógico que não precisamos ficar tão neuróticos, né? Eu comprei uma bala, um chicletinho, vou anotar. O que entra nessa lista, então? Nossa, nessa lista entra, podemos dizer, o orçamento doméstico, o orçamento pessoal, desde as despesas variáveis como as fixas. Fixas, por exemplo, eu tenho aí conta de água, luz, eu tenho também a alimentação do mês, por exemplo, transporte, eu tenho as taxas bancárias, né, que é algo fixo que você tem praticamente no mês. Cada família tem uma conta fixa diferente da outra. E as variáveis também. O que seriam essas? Eu tive o quê? Eu tive uma viagem, vou fazer uma viagem, então eu tenho um extrinho aqui. Vou sair, vou para um restaurante diferente, vou comer no final de semana, eu tenho um gasto variável. Então, realmente, você está anotando isso. Quando eu falei da questão da bala, de algumas coisas pequenas, às vezes não causa impacto. Mas se todo dia você comprar 3 balas, se você somar isso ao longo de uma semana, 2, 3 semanas, ao longo do ano, você tem um gasto grande. Existe daí uma regra, um valor que a gente possa se basear? Como eu vou ter ideia daquilo que é representativo ou não? Varia também de acordo com o salário, provavelmente. Sim, varia de acordo com o salário e realmente a dinâmica da semana de cada um. Bom, eu costumo dizer, se você tem condição de colocar uma bala, poxa vida, eu acho que é interessante. Até mesmo você vai ver, por exemplo, estou consumindo demais determinado alimento, né? Já começa a interagir até por uma questão da própria saúde. Então, eu acho que é importante, sim, você estar anotando. Além do papel, né, nós temos aí, podemos colocar em planilha de Excel, que é uma forma mais fácil também e rápida de você organizar. Que é essa que você fez para a gente. Isso, exatamente. E lá vai estar discriminado de que forma. Na planilha nós temos renda. A renda, na verdade, a renda 1, a renda 2, a renda 3, a quantidade de renda que você tem, o importante é frisar, não é a renda bruta, é a renda líquida. É aquilo que vem realmente líquido, que cai no banco no final do mês. E aí você vai discriminando realmente as suas despesas. Por que isso? Porque você vai falar, puxa vida, não sobrou dinheiro ou estou no vermelho. Com aquela visualização do que você está gastando, você pode dizer, eu acho que eu posso cortar isso. Isso para mim é supérfluo, não preciso disso nesse mês, né? Ou no próximo mês, vou tentar eliminar. Eu acho que a planilha de todo mundo que começa a fazer o planejamento financeiro, ela começa de um tamanho e termina de outro. Né? Com certeza. E digo uma coisa, essa planilha dá medo. No primeiro momento que você vê, vou colocar todos os meus gastos, você tem medo. Na verdade, o ser humano ele tem medo daquilo que possa causar um impacto negativo para ele. E muitas vezes é a frustração.
No primeiro momento causa isso, mas no segundo momento vai ter o que? Uma sensação mais de alívio, porque você tem o controle. Nós precisamos pensar o seguinte, o dinheiro, na verdade, é o nosso o quê? Podemos dizer que ele é nosso escravo e não nós escravo do dinheiro. Essa é a relação que nós temos. Então vamos controlar o dinheiro para que ele possa trabalhar em prol do nosso dia a dia. Exemplo de coisas que podem ser cortadas dessa lista aí de supérfluos. Bom, primeiramente a relação em excesso. Falei da própria bala, se for consumir vários no dia, eu vou estar cortando. E aquela relação que a gente sempre comenta, né? E mais à frente vamos comentar. O que eu preciso, na verdade, o que eu quero. Começa perguntando por aí, o que eu preciso e o que eu quero. Dentro desse aspecto, eu começo a analisar, será que eu posso cortar isso? Muitas vezes, o que eu quero, eu posso cortar. O que eu preciso, muitas vezes, eu não consigo cortar. Mas, às vezes, eu posso planejar para estar adquirindo aquilo que eu preciso. Agora, não sei se isso depende também do orçamento de cada um. Quanto deve sobrar? Se existe alguma porcentagem que a gente possa calcular dessa lista e para dizer, não, estou bem, guardei um dinheiro, estou organizada financeiramente, eu estou organizado financeiramente. Ok. Na atual circunstância, nessa grande sociedade, costumo dizer que se você ficar no 0 a 0, já está numa grande vantagem. Você está no ponto de equilíbrio. O que você realmente consegue e precisa consumir e é de acordo com aquilo que você ganha. Digo isso porque muitos têm o quê? Um salário mínimo, ganham 2 salários mínimos. De repente ele não consegue realmente tem uma guardar. Sobra. Exato. Mas é preciso o quê? Ajustar, esforçar para sobrar. Quanto maior, melhor. Então não tem uma regra, mas se você tem um objetivo e você tem um salário razoável que dê para fazer isso, digamos o seguinte, 30% do seu salário no mínimo você poupar mensalmente. Perceba que eu estou dizendo, inclusive, poupar, ainda não disse investir. Poupar é pelo fato que é algo que eu vou acumulando para adquirir no futuro. O investimento tem um certo risco, vamos falar um pouquinho mais à frente. Então eu preciso poupar sim. Por que poupar? Para guardar, para necessidades futuras, inclusive. Mas não tem uma regrinha, olha, é 10%, 5%. É importante observar o seguinte, o que cabe dentro do orçamento de cada um. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais detalhadamente sobre como poupar. Não saia daí, nós estamos falando hoje sobre finanças pessoais. Eu volto já.